Ótimo dia, ótimo dia! Vamos entrando aí, vamos aguardar um pouquinho. A nossa lindona Ari já tá se arrumando aqui já, tá chegando aqui junto com a gente. E mais um dia maravilhoso, mais um dia extraordinário. E hoje vamos falar de pilares importantíssimos na nossa vida, que também deixamos muito de lado, principalmente quando estamos crescendo financeiramente, né? O nosso pilar familiar, conjugal e filhos, junto com o financeiro, que é, assim, muito importante, pelo menos para mim, para minha vida, quando eu consegui identificar que eu precisava equilibrar esses pilares, foi muito importante, virou uma chave muito grande na minha vida. Então, hoje o nosso tema vai ser esses pilares, né? O pilar financeiro, junto com o familiar, conjugal aí, e os filhos também, né? É um desafio também, né? Mostrar para os filhos aí a nossa vida financeira, fazer eles entender a importância, né? Do dinheiro, da vida financeira, de entender o que a família é, como que a família vive financeiramente, né? Isso é importante. Então vamos entrando aí, manda aí convite para todos os seus amigos, amigas aí, e vai convidando para esse momento maravilhoso aí de compartilhar esse monte de conhecimento extraordinário aí. E vai ser mais um dia. Vamos esperar a nossa lindona, né? Nossa lindona Ari. Gente, eu tô aqui atrás, viu, das câmeras. Só tô terminando de regular. Ela tá atrás, mas ela já tá pronta, maravilhosa, viu, gente? Ela já tá prontíssima, maravilhosa, extraordinária. Mas ela tá arrumando aí as câmeras aí pra nós. As pessoas, né? Então, a gente não pode deixar de fazer, atrasado, não atrasado, com pessoas, sem pessoas, mas a gente tem que fazer. O som tá legal aí, pessoal? O pessoal tá ouvindo, dá um ok aí pra gente aí, tá tudo beleza, vocês estão ouvindo a gente tranquilamente, perfeitamente, como que tá aí? Faz um joinha pra eu poder saber que o som tá legal. Só estamos assinando. Vai mandando aí, vai mandando aviãozinho, vai convidando aí, vai chamando, gente. Ajuda a gente aí a divulgar esses vídeos aí, esses momentos maravilhosos aí, porque isso é para ajudar mesmo as pessoas, é compartilhar. Aqui a gente está colocando a nossa vida, os nossos aprendizados e para ajudar mesmo, para que a gente possa ter um mundo melhor, vidas melhores, como a minha vida tem sido transformada através desses aprendizados, como a vida da Ari também tem sido transformada pelas vivências, as experiências dela. Então a gente quer transformar isso também, a gente quer levar isso para as pessoas também. Então não guarde só para você, transborde na vida das pessoas. Vamos lá. Vamos lá? Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Eu tô um pouquinho atrasadinha aqui, porque vocês sabem, nem precisei regular as câmeras ali. Mas nós vamos começar hoje a falar um pouquinho sobre os pilares financeiro e familiar. Mas antes eu quero agradecer a Floricultura Toque de Amor. Olha a Rosa, maravilhosa, que ela sempre me manda, como eu amo. Quando a gente pega de sexta-feira, porque em especial essa live hoje é por conta do feriado, né? Que vai ser amanhã. E aí eu sempre levo pra casa, porque eu tento manter elas vivas. Mas, gente, morre tão rapidinho, então é só 3 dias. Mas já quero agradecer, viu, Rose? Muito obrigada. Floricultura Toque de Amor presente aí com a gente, sempre. Pra você que gosta de flores, faz a sua assinatura que ela manda na sua casa, no seu consultório. É muito bom, tem um perfume muito bom. Sempre os pacientes chegam aqui e falam, nossa, que cheiro gostoso. São das rosas, o né? ambiente, né? Fica mais gostoso, fica mais suave, mais leve. Quero agradecer também a doutora Marjorie e a Colo de Mãe, que nós estamos aí com uma parceria, né, para estética para gestante, gestante pós-parto também, que montamos, a doutora Marjorie montou juntamente com a Crislane, que é o Colo de Mãe, uma empresa, entre aspas, né, porque elas estão em uma parceria aí, é a equipe Sara. Se você é mulher ou você está grávido aí, está ouvindo a gente, né? Entra lá no Instagram, nós vamos deixar depois no final da live aqui, para você começar a seguir a equipe Sara, que é uma equipe de parto também, que dá assistência para essas mães no tempo todo da gestação e após gestação. Então temos uma equipe grande aí que a gente criou para realmente dar o melhor para essa mulher antes desse momento maravilhoso, né?
É um momento tão maravilhoso e é um momento também assustador, né? Porque tem muitos medos, né? Muitas dúvidas, né? E essas pessoas, essa equipe, com certeza pode ajudar, né? Pode acolher, né? Apoiar, né? Ensina como para preparar essa mama, como cuidar da saúde, como cuidar da beleza. Aqui eu entro na parte da beleza, né? Durante a gestação e pós-gestação, aquelas estrias que as mulheres detestam. Enfim, gente, vamos começar. Eu só tenho que agradecer. As nossas lives têm dado muito resultado, graças a Deus. Às vezes a gente não tem muitos ouvintes no momento da live, mas depois as pessoas estão ouvindo, assistindo pelo YouTube. Tem o canal aí também, Estúdio Ariadne Lira, né, que está lá no YouTube. Então, se você quer ouvir as outras lives passadas, está lá à disposição, né? Seja bem-vinda, Edvânia. Obrigada. Vamos falar sobre os pilares financeiros e familiar. E eu já vou, a Edvânia já falou bom dia para vocês. E eu já vou começar logo com uma pergunta arrebatadora. Vamos lá, então. Quais são os efeitos do estresse financeiro na saúde emocional da família? Essa tem que ser a primeira, no caso, a primeira pergunta, né? O primeiro tudo, né? Da coisa aqui. Eu acredito, assim, como eu também já vivi isso, eu acredito que quando você está com um pilar financeiro abalado, isso vai para a família, vai abalar toda a família, né? Porque o pilar financeiro abalado, ele abala, traz briga, principalmente nos dias que vivemos hoje, já existe um individualismo muito grande. Sim. E quando você tem um pilar, o teu pilar financeiro ele está abalado, você não tem um financeiro equilibrado, você não consegue entender o que você ganha, quanto você ganha, para onde você quer ir, o que você faz da sua vida financeira. E quando você não sabe nada disso, você é descontrolado financeiramente, imagina como está a tua família, porque aí a família também descontrola. Então hoje a gente já tem uma dificuldade muito grande com a família, né? A gente já tem uma dificuldade de estar com a família, de reunir a família, de fazer com que essa família viva em harmonia. E quando eu entro com um pilar financeiro, que é um pilar importante, o dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro ele é importante para nós precisamos entender isso, que o dinheiro é importante. Então quando esse pilar financeiro está abalado, ele vai abalar a vida familiar também, o pilar familiar. E é onde a gente vê muitas famílias brigando, se dissolvendo por causa do pilar financeiro. Porque não tem dinheiro, porque não tem um cronograma, porque não tem uma meta, porque o pai, o líder da família fez dívida. E quantas histórias a gente conhece que o pai fez dívida, a mãe não sabia, e agora a mãe também já tinha feito dívida, também não sabia, agora não consegue pagar, e vira aquela briga e dissolve. Então, todos os pilares, um afeta o outro, mas eu acredito que esse pilar financeiro ele afeta muito o nosso pilar familiar. Como seria essa decisão financeira junto no caso, a família? Eu vejo muito, não que os filhos tenham alguma decisão a ajudar a tomar, mas você acha que é importante esse filho saber a situação financeira que esse pai se encontra? Muito importante. Isso eu dou o meu próprio exemplo, viu, Anne? Porque eu hoje, com a minha filha, eu mostro para ela. Porque hoje ela é dependente de mim. Então ela tem, lá eu decidi, né, resolvi, ela tem um valor lá por mês, né? Tipo a mesada dela, né? Então, que ela vai comprar as coisas dela, ela é independente, eu deixo ela ser totalmente independente, até mesmo para ela aprender já a administrar aquilo que é dela, né? Para ela já aprender a mexer com o dinheiro, a entender o valor disso, né? Então, e às vezes, é claro, sendo uma adolescente de 16 anos, é claro que às vezes gasta mais, né? O dinheiro que eu dou não dá. Então, é importante. E às vezes ela quer. Mas como assim você não tem? Como assim você não tem? Como assim não tem dinheiro mais? Como eu não posso comprar, né? Então, é importante você, olha, a nossa vida financeira é essa. Hoje a gente tem projeto, eu não posso pensar só no hoje, a gente tem que pensar no amanhã. Eu tenho projetos, eu ganho muito bem, mas só que eu não posso gastar tudo que eu ganho. Exato. Então é muito importante os pais hoje, os líderes da família, estar envolvendo os filhos nisso. Porque eu não sei você, mas eu não fui envolvida nessa vida financeira da minha família. Então eu só ouvia, na realidade eu não sei você, mas eu só ouvia assim, nunca tinha dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então pra mim o que eu aprendi? Que dinheiro não existia, era totalmente escasso ter dinheiro, né? Então isso gerou uma crença muito forte em mim de escassez. Então hoje eu não quero mostrar isso pra minha filha, então eu mostro, eu falo assim, dinheiro tem, o dinheiro está aqui, porém é um dinheiro que hoje eu não posso gastar ele. Então eu tenho dinheiro. Hoje a minha vida financeira é assim, existe o dinheiro
dinheiro para gastar durante o mês, existe o dinheiro para ser investido para o meu futuro, para o meu futuro, pro futuro dela. Né? Então, isso eu acho que é extremamente importante que a família, que principalmente os filhos, estejam cientes disso. Eu vou citar um exemplo aqui, né? Nós, no caso, minha família, os meus pais, tiveram 4 filhas. E eu cresci vendo o meu pai fazer a contabilidade dele. Então, eu sempre soube o quanto ganhava, o quanto poderia ser gasto durante aquele mês, porque eu conversava com a minha mãe. E a gente sentava também à mesa para poder interagir. Eu era muito criança, mas eu entendia que aquilo era uma regra. E depois que eu me casei muito jovem, a gente também manteve essa regra por um tempo, né? E aí mesmo passando por dificuldades financeiras, que nós tivemos muitos intempéries aí financeiros por longo da nossa vida, os meus filhos sempre souberam. Eu nunca isentei os meus filhos da responsabilidade de ajudar a manter a finança da casa. Porque se a criança sabe que a finança da casa está meio que abalada, automaticamente ela deixa de querer algo que ela sabe que naquele momento não vai poder ser adquirido. Né? Exatamente. Então tem muitos pais que eu já presenciei muita gente aqui no estúdio falar pra mim, eu tô com situação financeira assim, e meu filho quer um celular tal. Nossa, mas você já falou pro seu filho? Não, porque acho que ele é muito jovem para carregar isso. Eu acho que família, já tem nome de família justamente para isso, para estar junto na alegria e na tristeza, né? Ser compartilhado, né? Os nossos filhos, eles precisam entender qual é a nossa realidade. Principalmente nos dias de hoje, que se vive num mundo onde se mostra uma realidade que não é uma realidade real. Tem tanta criança com depressão já, né? Depressão, exatamente. Então, a Maria Clara, minha filha, também ela é assim, ela é muito tranquila para isso também, porque eu e o pai dela sempre também mostramos isso. Olha, hoje a gente pode, hoje a gente não pode, a gente vai te dar, hoje não vai dar. Não porque muitas vezes nem é porque não tem, mas é porque por limite, né? Por limite também, né? Exato. Porque o ser humano, ele gosta de ter limites. Sim. Ele gosta, nós gostamos de limite. E o ser humano que não tem limite, ele acaba se frustrando, né? Então a gente precisa colocar isso. E dentro da família, a vida financeira, ela é extremamente importante. Na realidade, o financeiro, ele vai abalar todas as áreas do nosso mas lá, das nossas áreas da nossa vida. Porque se você tem um financeiro abalado, você não chega no trabalho bem, você não consegue trabalhar. Se você tem um financeiro abalado, com os filhos, né? Vamos lá, colocar com os filhos. Se tem um financeiro abalado aí, você não consegue se conectar com o seu filho. Você não consegue sentar com o seu filho, conversar com o seu filho, ouvir o seu filho, porque você está tão preocupado com as contas a pagar, com o que você tem que pagar, com o que você tem que fazer, o quanto você tem que trabalhar, com as dívidas que você tem que sanar ali no seu dia a dia, que você não consegue ouvir os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Divânia, o que seria uma educação financeira para filhos? Dá um exemplo aí para o pessoal poder entender, porque às vezes as pessoas ouvem falar isso, mas não sabem nem por onde começar, né? Olha, o que eu faço com a minha filha é isso. Eu estipulei um valor para ela, né? E realmente, ela tem uma conta, ela tem 16 anos, hoje já 16 anos, mas ela sempre teve essa conta, poupança, e eu coloco, né, esse valor na conta dela e sempre ensinei. Eu acho que o mais importante não é nem o dinheiro até em si, é você ensinar. Ensinar o valor daquilo, das coisas, né? Você está mostrando o que vale, por que vale, o quanto vale, entendeu? Tudo ali ao redor da criança. E não tem idade, né? E não tem idade. Eu desde muito novinha, a Maria Clara, a Maria Clara sempre teve muito acesso a dinheiro mesmo. Porque eu me lembro que quem cuidava da Maria Clara para mim trabalhar era a minha mãe. Então, assim, muito novinha, às vezes, a minha mãe era um pouco dispersa, então ela atendia o telefone, a Maria Clara teve telefone muito cedo, mas ela nunca se invocou com o telefone. Porque eu falava assim, Maria, vou deixar esse telefone, aprende a atender o telefone no celular, porque às vezes a vovó não atende. E às vezes a mamãe fica preocupada com vocês duas. Então, isso eu acho que é trazer responsabilidade. E não uma responsabilidade pesada. Você tem que trazer uma responsabilidade leve para a criança, para o adolescente. Algo que ele consiga suportar. Eu vou dar um exemplo meu. A gente morava em cidade pequena, Palmeira do Oeste. E aí a minha mãe era daquela época que tinha venda. E o dono da venda dava um caderninho. E aí a minha mãe falava assim, quando ela não queria fazer nada de anotado no caderno, ela me dava um dinheiro, que era cruzeiro, e falava assim, Ariadne, vai lá,
traz um saquinho de shampoo. Gente, naquela época eu não lavava a cabeça com shampoo, eu nunca lavei a cabeça com shampoo. Era gostava de sabonete. Uhum. E aí quando ela só deixava a gente lavar o cabelo com shampoo, olha só, pra vocês verem como a geração hoje tá fácil, né? Ela falava assim, vai lá, só comprava um shampoozinho que era um saquinho desse tamanho assim. Não sei se você chegou a ver. Não, né? Não. Gente, eu sou mais velha. E ela falava assim, busca o shampoo só quando corta o cabelo. Só que você vai me trazer o troco. Então assim, eu tinha, lógico que eu tinha vontade de comprar um doce, um pirulito, uma paçoca, uma bala. Enfim, porque você chegava naquela venda, meu Deus, era tanta coisa, né? E hoje de possibilidades, né? E aí ela já, por que ela fazia isso? Para ensinar a gente não gastar dinheiro além do que era necessário. Então ela falava, vai lá, leva, traz o shampoo e me traz o troco. Eu voltava com o shampoo e o troco. Aí quando sobrava o troco, que ela sabia que eu ia obedecer, aí ela falava assim, não, agora você volta lá e traz um suquinho pra você. Então, quer dizer, eu ia e voltava, era meu prazer fazer isso. Exato. Então, hoje, às vezes, a gente, para educar os filhos, os meus não, porque já estão aí todos adultos, mas eu também fiz dessa forma. Eu dava o dinheiro, vai na padaria, traz o pão, mas me traz o troco. Então, a gente acaba aqui ensinando, e hoje vocês fazem o quê? Faz Pix, ou cartão de crédito, ou talvez até mesmo dá os R$100 lá e faz a criança, deixa a criança comprar algo, mas ensina ela que tem que trazer o troco. Ou, como eu faço, olha, você tem esse valor. Se você acabar com esse valor durante o seu mês, acabou. Eu não vou, né? Como ela fica muito na rua, vai pra escola e tal, então ela tem um valor lá, olha, esse valor é pro teu mês. Se acabou, se você comprou, ela adora sair. Então, se deixar todo dia, ela quer comer açaí. Tudo bem, você pode, só que se acabou o teu dinheiro, eu não vou dar mais. Então, às vezes, você deixar o adolescente, a criança se frustrar, isso vai ajudar. Porque se você, acabou o dinheiro e tal, vai lá e coloca de novo, vai lá e coloca mais, vai lá e coloca. Isso também você não está ensinando nada. Entendeu? Não, o teu valor é esse daqui. Então acabou, você tem que aprender a administrar ele durante o teu mês. Quando a gente fala em orçamento familiar, como pode ajudar a priorizar a necessidade do desejo dessa família, dos membros? Como que é esse orçamento aí? Quando você fala isso, que a gente tem que priorizar o orçamento, em relação a quê mais? No caso, a gente está falando de reservas para o adolescente, para a criança. Mas em um todo, o que seria priorizar? Hoje, eu tenho certeza que muitas mulheres, principalmente as mulheres que estão aí, eu tenho certeza que elas têm muitas dificuldades hoje, principalmente com os maridos, que às vezes não entendem muito o gasto de uma casa, não é? Quantas dificuldades, quantas brigas às vezes a gente já teve como cônjuge, porque por não saber o que gasta dentro de uma casa, entendeu? O valor de uma manutenção de uma casa. Então esse orçamento familiar ele é importante. Você colocar, você saber o quanto você gasta de água, o quanto você gasta de luz, o quanto você gasta de supermercados, o quanto você gasta lá no restaurante. Você é uma pessoa que vai no restaurante todo final de semana, ou uma família que sai pra balada, né? Então quanto você gasta? O quanto você gasta no mercado, o quanto você gasta no salão de beleza, o quanto você gasta na sua diversão no final de semana. Isso é um orçamento familiar. E você ter esse orçamento familiar, você fazer esse orçamento familiar e que esse orçamento familiar esteja dentro daquilo que você ganha. Porque qual que é também uma outra grande dificuldade que a gente vê e que abala muito as famílias hoje? Eu quero viver de uma forma que eu não consigo, que eu não ganho. Então eu quero viver como se eu ganhasse 10 mil reais, mas eu ganho 2 mil reais. Entendeu? Então, é por isso que pra mim sempre foi muito importante, eu sou da área administrativa, vim da área administrativa, então controle pra mim é muito importante. Então você ter esse orçamento familiar, e esse orçamento familiar ele tem que ser dividido, ele tem que ser compartilhado. Eu escutei por muito tempo a área assim, você é a mãe, é a dona da casa, então se vira com o que tem que comprar. Não é assim. Eu acredito que todo mundo tem que ser envolvido nesse orçamento. Sim. O pai, a mãe, os filhos, todos têm que saber o que é esse orçamento. Todo mundo tem um sonho de fazer uma viagem de final de ano, de tirar umas férias, né? Como que essa família vai conseguir planejar umas férias de ônibus, de carro, de avião, que seja, sem que ela tenha uma organização financeira, um caixa? Todos precisam entrar na prioridade. Qual é a prioridade da minha casa hoje? É as minhas férias? É as férias dos meus filhos? É a reforma da minha casa? É a saúde de dos membros que talvez está totalmente doente ou até desestruturado psicologicamente, né? Então eu acredito também nisso aí, que a priorizar é realmente sentar, reunir, pôr as cartas na mesa e realmente mostrar valores para essa criança, né? Na realidade, não só para a criança, mas eu acho que é até alinhar a expectativa. Porque hoje, eu
vou bater muito e bato muito nisso na individualidade, né? Então eu caso, eu tô casada, mas eu não sei qual é o sonho do meu cônjuge. Eu não sei pra onde ele quer ir para viajar. Então eu tô casada, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu tô fazendo os meus projetos, os meus sonhos com o meu dinheiro, ele está fazendo os sonhos dele com o que ele ganha, e parece que a gente está casado na mesma casa, no mesmo lugar, só que andando por caminhos diferentes. Isso não pode. E isso daí, porque às vezes a gente fala de vida financeira, a gente só fala quando existe escassez. Mas às vezes pode existir abundância na vida financeira e a parte familiar está desestruturada com o dinheiro. Por quê? Porque um está seguindo um caminho e o outro está seguindo outro caminho. Vivendo o contrário. Exatamente. Então o orçamento familiar, o alinhamento familiar na vida financeira é importante. Olha, o que a gente vai fazer? O que você quer? O que eu quero? Quais são nossos projetos? Eu quero viajar para tal lugar. Eu quero fazer isso. Eu quero realizar aquilo. Mas quando a gente vai realizar? Olha, então esse ano vai ser o teu desejo, o ano que vem vai ser o do outro. Isso que é importante. Quais as estratégias que essa família pode usar para ser envolvida? Além da estratégia, depois eu quero que você fale um pouco do estresse que o financeiro gera, principalmente no pai, né? Que é o provedor, geralmente é o pai, né? A gente espera assim, que é o pai. Seja o pai. No caso, qual que é a estratégia que você pode dar aí para que essa família possa ser envolvida nessa gestão financeira? Você como administradora de grandes empresas, como você faz para envolver os funcionários? Seria a mesma técnica que a gente envolveria os filhos? Exatamente. A comunicação. É você parar de correr. Porque o que a gente faz, gente? Tudo aquilo que eu tenho medo, tudo aquilo que eu me vejo que eu não tenho tanta habilidade, qual que é a minha fuga? É correr. Eu falo assim, não, deixa isso pra lá. Não, faz você aí. Você que entende mais de administrativo, então administra aí pra mim. Eu corro da situação. Então, na realidade, é parar de correr da situação que eu tenho medo e começar a nos comunicar. É realmente parar e sentar e alinhar a expectativa. Como se fosse uma empresa. Na Aromazil, hoje é feito isso, antes já tinha, quando eu estava lá, era feito, hoje acho que mais ainda. Todo ano, de 3 em 3 meses, de mês em mês, se para a liderança e vamos alinhar a expectativa. Para onde a gente quer ir? O que a gente vai fazer? Faz um orçamento. A gente vai querer esse orçamento, aonde a gente vai gastar esse dinheiro que a gente vai ganhar. A família é a mesma coisa. É comunicação, é você parar e você falar, a gente tem isso daqui, para onde a gente vai com isso daqui. Porque aí todo mundo está sabendo da família. É porque todo mundo tem a sua própria necessidade. Exato. Como você, minha mãe, vai saber a minha necessidade, o meu pai, porque talvez a minha necessidade é tão importante ao nível de me levar para uma depressão. Exatamente. E meu pai e minha mãe não sabem da minha necessidade. Exatamente. Então, se eu não sentar com o meu filho, você não sentar comigo e expor a tua situação financeira para mim, como eu vou conseguir entender que você não está me dando aquilo que eu tanto almejo, porque você não consegue financeiramente? E você está falando uma coisa com filhos, mas aí vamos para o cônjuge, para o casamento. Porque isso está acontecendo com o casamento. Muitos casamentos são destruídos, desfeitos, exatamente por isso. Porque um ou outro, ou o marido, ou a esposa, eles são tão egocêntricos, egoístas, que eles só olham para o desejo deles. Só faz o desejo deles, só de um. E vai deixando o outro. Então, às vezes, sempre no casal ali, no relacionamento, não só no casamento, mas em todo relacionamento, sempre tem aquele que abre mão de alguma coisa. Então, aí, o que abre mão vai sendo deixado de lado, só que a pessoa não está vendo. Aí entra esse estresse que você falou. Aí entra a depressão, aí entra a ansiedade, a irritabilidade, né? Exato, a raiva, os sentimentos tóxicos. Porque a gente começa eu falo isso de experiência própria minha, a gente vai começando a criar um sentimento, porque você pensa assim, poxa, eu faço tanto, e eu não mereço nada, e eu não vou, quando que vão olhar para mim, para os meus desejos, para as minhas necessidades? Eu só tenho que cumprir a necessidade do outro e as minhas necessidades. E aí onde vem o quê? Aí começa a vir as doenças emocionais, afetar aquele pilar que a gente trabalhou a semana passada. Olha como somos sistêmicos. Olha como somos sistêmicos. Um pilar ele vai afetando o outro pilar. Entendeu? É onde a pirâmide se desmonta, desfaz a família, porque o casal não tem comunicação, não tem alinhamento. Exato, não cede, você fez isso agora, então quando eu vou fazer o meu? Não, você fez o seu, então quando nós vamos fazer o seu, né? Então aquela coisa, não só para um, eu acho isso fundamental. Fundamental mesmo. Eu acho que deveria ser o primeiro pilar. Eu acho que deveria ser assim, todo relacionamento e tudo que você vai começar, quando você vai contratar uma pessoa, né? Quando eu vou contratar alguém na empresa, eu faço o alinhamento da expectativa. Olha, o que eu espero de você? Eu espero que você me entregue isso aqui na empresa. Eu
espero que você chegue no horário, eu espero que você faça isso, eu espero que o teu resultado seja esse, eu espero que você faça isso, assim. Entendeu? Você vai fazer isso pra mim? E o que eu vou entregar pra você? Eu vou entregar para você treinamento, eu vou entregar para você o teu salário no final do mês, eu vou entregar condições para você trabalhar. No nosso relacionamento conjugal, familiar, é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. Ele precisa ter esse alinhamento. Sim. E para não esquecer, você falou um ponto que é muito importante. Como lidar não com o marido, né? Mas com aquele que fica responsável pela vida financeira. Sabe por quê? Porque às vezes quem é responsável pela vida financeira, ele se torna o chato da situação. Não é? Porque é o que nunca pode, não tem dinheiro. Mas por quê? Porque é ele que administra. É porque é ele que senta ali, é ele que olha, é ele que está vendo que o dinheiro está acabando no final do mês, está apertado, não vai dar para atingir aquela meta. Então a gente precisa ter esse olhar também para essa pessoa. A gente precisa ter esse olhar, ter esse carinho, esse amor com essa pessoa. Sim. Será que essa pessoa, meu pai, a minha mãe, está falando não para mim, mas é porque ele não quer me dar? Sim. Ou porque ele realmente não tem? Sim. Ou porque ele está pensando nos nossos alinhamentos que nós já fizemos? Entendeu? Hoje eu vejo muito isso. Porque ontem, inclusive, é tão interessante a gente estar falando isso hoje. Ontem eu tive uma reunião com o meu financeiro, né? A gente faz uma reunião de sempre, assim, para estar vendo como é que está a vida financeira, os meus alinhamentos, né? Então, como eu disse semana passada, a gente tem que ter personal em todas as áreas da nossa vida. E na minha vida financeira eu tenho também alguém que me orienta. Sim. Então, e às vezes te preocupa, porque você pensa no futuro, assim, né? Então ele falou assim, olha, nesse quesito aqui, ó, você gastou mais do que a gente tinha programado. Então, pro ano que vem, eu acredito que você vai precisar melhorar. Então, mas para mim melhorar naquilo ali, eu vou ter que afetar. Vou ter que diminuir o meu gasto, vou ter que diminuir o gasto da Maria Clara. Sim. Então eu vou ter que falar não. E aí é onde a gente entra como a chata da história. Meu pai não quer me dar as coisas, minha mãe não quer me dar as coisas. Mas será que não quer dar? Ou será que está pensando num bem maior? Com certeza. A gente precisa começar a olhar isso também. Eu tenho um exemplo de dentro da minha casa, porque assim, a minha casa, meu esposo sempre proveu tudo, do mínimo ao máximo, a faculdade das crianças. E os meus filhos sempre estudaram. Então, para chegar onde estão hoje, porque realmente estudavam, ficavam no quarto fechados. E aí teve um lance com um dos meus filhos, que eu não vou citar o nome aqui, do primeiro emprego, e esse filho, né, falou assim, mãe, se viu sozinho, né, dentro de um apartamento para pagar as contas. Quando eu digo sozinho ou sozinha, para vocês não saberem quem é. Aí me ligou e falou assim, mãe, a gente tem que pagar água, energia? Como assim? Você nunca falou nada pra mim. Então, tipo assim, por quê? Porque nunca passou na minha cabeça que eu tinha que sentar com eles e falar, olha, aqui tem a água, a energia, o telefone, o imposto. Aí esse filho falou assim, mas como é que faz? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar o pneu do meu carro, o combustível, eu tenho o transporte para o meu trabalho, o aluguel, o condomínio, ainda tem que pagar água e energia. Mas não quer nada pra mim? Gente, eu ri. Eu quero voltar pra casa da minha mãe. Aí é aquele momento que a gente fala assim, eu vou voltar pra casa da minha mãe. Eu falei assim, mas eu não gostei dessa vida de adulto, não. Aí eu fui na cidade que esse filho morava, sentei, expliquei, fiz as contas, mostrei tudinho, falei, me fala tudo que você gasta, o valor que você está ganhando e quanto que você quer para as suas bobageiras. Porque você tem que guardar tanto para o ano que vem, para o teu futuro projeto do ano que vem. E foi isso que esse filho fez, trabalhou, organizou as despesas certinho na lista. Esse filho sabia o tanto que gastava por mês e o tanto que podia tirar para as bobageiras, para uma festa, para se pagar. Não é nem bobageira, é assim, ó, a gente tem uma regra, existe uma regra dentro da nossa vida financeira, que é a básica, tá? É a regra básica que a gente pode seguir. Você tem que pegar o seu salário e você tem que 10% para doar, tá? Porque a gente tem que entender assim, você tem que ser uma pessoa que serve, tá? Você quer prosperidade, doar para receber. Então, isso é muito importante, é um pilar da nossa vida. Então, 10% doar, 10% se pagar. O que é esse 10%? Isso que você falou, bobageira. Então, você pegar 10% do que você ganha para você viver, para você fazer aquilo que você quer, para você curtir realmente. Comprar uma bolsa. Para você falar assim, nossa, você se sentir, que você fala assim, não, eu mereço isso, eu trabalhei para isso é meu, entendeu? Então, 10% para doar, 10% para você se pagar, 60% para você pagar as suas contas do teu dia a dia para se manter, né? E 30% para investimento. Para você fazer os seus investimentos. Investimento de futuro, investimento de viagens, investimento, né? Então, essa é a regra básica que a gente tem que
fazer. E aí você pode ir também mudando essa regra. Hoje, por exemplo, hoje eu não tenho 30% do meu investimento, hoje 50% do que eu ganho vai para os meus investimentos. Então eu não dou só 10%, hoje eu dou mais de 20%. Então assim, mas isso foi por quê, Ari? Porque é ao longo do tempo que você vai organizando a sua vida financeira e você começa a ir se estruturando para que cada dia mais a sua vida financeira se torne saudável e prazerosa, principalmente para você. E ajuda as outras pessoas. E ajudar as outras pessoas. Quanto mais você ajuda, mais você cresce. Contribuir e crescer. A regra assim, nós fomos ensinados que primeiro eu vou crescer e depois eu vou ajudar alguém. Não. Primeiro você ajuda e depois você cresce. Eu não sei, eu vi uma reportagem que o empresário, dono da Colgate Palmolive, ele doa 90% da fortuna, da renda e fica somente com 10% para ele. Então você já pensou? Você tá entendendo? Então, hoje a gente vê muito Elon Musk, né? Nossa, você vê o que aquele homem faz, o que aquele homem doa, o que aquele homem tem de ações. Então, assim, isso é importante. Olha o que a gente está fazendo aqui hoje, Ari. A gente tá começando um projeto, a gente está começando algo e a gente está entregando algo de graça. Que hoje, se você fosse pagar uma mentoria dessa, seria. Então, isso é doar, isso é servir. Entendeu? Nós estamos aqui, é o nosso tempo. Quanto que custa uma hora sua? Quanto que custa uma hora minha de mentoria? Não custa? Custa. Então eu poderia muito bem falar assim, não, Ari, eu vou lá fazer pra você, nós vamos lá fazer uma live lá, mas custa tanto. Ou vamos vender porque o meu dia custa tanto. Depois que eu tiver famosa, que eu ganhar muito dinheiro, aí eu começo a fazer de graça. Não, é o contrário. Primeiro você doa que você. Aí vamos lá pro pilar espiritual, porque aí Deus vai te abençoar e você cada dia mais você vai ser mais próspera e mais próspera. Sim. Gente, eu tenho outra perguntinha aqui, mas a gente já deu 30 minutos, né? A gente não pode passar muito, mas eu quero que a Edivane fale bem rapidinho sobre como eventos financeiros inesperados, uma perda de emprego pode afetar a dinâmica da família. Total, né? Porque isso quantas vezes aí você, por falta de organização, né? Por falta de organização, você destrói na realidade, porque vamos pegar o exemplo da pandemia mesmo, né? Sim. Empresas e pessoas que não estavam organizadas financeiramente, entrou a pandemia, não tinha dinheiro para se manter aí, e aí o que aconteceu? Vem as dificuldades, vem as brigas, porque a primeira coisa que acontece, acabou o dinheiro, como que é o ditado? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Né? Na vida familiar é desse jeito, acabou o dinheiro, acabou o amor. Quantas histórias a gente ouve que, tipo assim, às vezes filhos estavam com o pai, né, enquanto ele tinha o dinheiro, o pai ou com a mãe, né, enquanto tinha dinheiro. Aí acabou o dinheiro, também não ficou mais com o pai e com a mãe, foi lá com o outro pai, com o outro mãe, porque tinha dinheiro. Então, infelizmente, a gente vive nesse mundo. Então, nós precisamos hoje cuidar. Como que eu vou cuidar? Tendo esse cronograma, pensando no meu futuro, parando de pensar só no hoje. Nas coisas que é muito supérflua hoje, né? Que é muito no vamos viver hoje, é bom viver hoje, é maravilhoso, mas eu preciso também pensar no meu amanhã, no meu futuro. Aí eu deixo uma pergunta para você. Se hoje, que a Ari perguntou, se você perdeu o teu emprego, se você perder a tua renda, o que você tem guardado hoje? Você se mantém quantos dias? Quanto de dinheiro? Organização, né? Quanto de investimentos você tem lá no banco, de liquidez lá que você tem? Quantos meses você tem lá no banco que você pode hoje ficar tranquilo? E é isso que a gente precisa pensar. Sim. A gente precisa pensar nisso. Com certeza. Então eu deixo essa pergunta, se hoje você perder, o quanto que você tem lá que vai te ajudar a você se manter tranquilamente ali, para que você consiga se restabelecer, se restaurar e continuar vivendo a sua vida. Isso aí, gente. Pergunta séria, hein? Para pensar. A semana que vem nós vamos voltar com mais 2 pilares dessa pirâmide. Então continue com a gente, compartilhe essa live, chame os seus amigos, porque talvez tanta gente não tenha noção o quanto está sendo entregue aqui, porque eu demorei muito para aprender muitas coisas aqui também, então a gente está realmente entregando de graça, que você possa ter um bom fim de semana, um bom feriado, aproveite, descanse, porque a semana que vem a gente vai estar de volta, tá bom? Beijão, gente. Grande beijo, grande abraço. Sucesso!